Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo eu gostaria de apresentar algumas obras biográficas sobre o apóstolo Paulo. Então eu apresentarei aqui alguns livros que tratam da biografia do apóstolo Paulo. Eu quero começar então com essa obra aqui chamada de Paulo, de Tarso a Roma, escrita pelo teólogo italiano Romano Penna, que também tem um excelente livro comentando a Epístola aos Romanos. Esta obra foi publicada em língua portuguesa pelas edições Loyola e ela é uma obra pequena, é um livro de bolso, na verdade, em que você consegue ler rapidamente e serve aí como uma boa introdução. A segunda obra é a obra que eu comecei os meus estudos sobre o apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia, publicada em língua portuguesa pela editora Shed Publicações e escrita pelo teólogo escocês, especialista em Novo Testamento, F. F. Bruce. Há várias obras do Bruce em língua portuguesa. Esta obra aqui, ela recebeu uma outra capa, uma outra edição, mas foi uma obra que me introduziu nos estudos sobre Paulo, e aqui o Bruce não está preocupado apenas em tratar da biografia de Paulo, mas ele se preocupa também em discutir algumas questões relacionadas à teologia do apóstolo Paulo. A leitura é fácil, é acessível e serve como uma boa obra de entrada se você deseja conhecer um pouco mais sobre quem foi Paulo e o seu pensamento. A próxima obra é uma obra do teólogo irlandês, biblista, Jerome Muff O'Connor, Paulo, História de um Apóstolo, que foi publicada em língua portuguesa pela editora Paulus e também pelas edições Loyola. A proposta do O'Connor aqui é apresentar uma biografia narrativa, isto é, ele não vai se prender tanto nesta obra nos aspectos da teologia de Paulo, mas ele vai tentar narrar a história do apóstolo Paulo, tomando, os princípios ali da sua história a partir das cartas de Paulo. A próxima obra, que não necessariamente é estritamente uma biografia, Jesus e Paulo, Vidas Paralelas, também escrita pelo Muff O'Connor, só que esta obra publicada em língua portuguesa pelas edições paulinas, o O'Connor vai de fato apresentar Paulo ao lado de Jesus, e vai mostrar os pontos de semelhança que existem entre Paulo e Jesus. Jesus e Paulo, Vidas Paralelas, vale a pena. A próxima obra, também do Muff O'Connor, Paulo, Biografia Crítica, aqui sim, aqui ele vai buscar fazer uma biografia observando as cartas de Paulo, tentando reconstruir quem era Paulo, o que ele fez, o que ele pensava. Então, nesta obra aqui, ele vai tocar em alguns aspectos da teologia do apóstolo Paulo. Uma outra obra também é esta obra aqui do teólogo alemão Udo Schnell, chamada de Paulo, Vida e Pensamento. E ela foi publicada em língua portuguesa pela editora Academia Cristã e também pela editora Paulus. É uma obra um tanto mais volumosa, um pouco maior do que as demais. Vale muito a pena a leitura desta obra aqui, tá? Aqui o Schnell vai se prender na vida de Paulo, mas também vai trabalhar a teologia do apóstolo Paulo. E a última obra, publicada recentemente em língua portuguesa pela editora Thomas Nelson Brasil, é a obra do N.T. Wright, chamada de Paulo, uma biografia. O N.T. Wright, que é um teólogo britânico. Nesta obra aqui, o Wright também se propõe a narrar a história do apóstolo Paulo, embora aqui e ali o Wright vai apresentar os aspectos da teologia de Paulo. Mas não é o ponto fundamental desta obra Paulo, uma biografia. Existem outras obras do Wright que aí ele vai desenvolver de maneira mais aprofundada os aspectos da teologia de Paulo. Mas aqui ele vai fazer uma análise um tanto mais narrativa. Fica aí então a dica de 7 obras que falam sobre a biografia do apóstolo Paulo. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando, deixando o seu joinha e se inscrevendo em nosso canal. Um abraço.